Bom dia a todos. É com muita alegria que nos encontramos aqui mais esta manhã para podermos dar continuidade aos nossos estudos de episódios diários. Essa semana, nossa última semana de encontros diários, estaremos então nessa reta final, discutindo, refletindo sobre alguns pontos que a benfeitora Joana de Ângeles nos traz, a cada dia para reflexão. E hoje nós vamos estar refletindo sobre o capítulo 47. No capítulo 47, a benfeitora Joana de Ângeles fala sobre a velhice. E ela inicia esse capítulo afirmando que a vida, para desenvolver-se, exige energia. O envelhecimento, resultado do desgaste energético, é fenômeno natural. Irreversível, a idade conquista espaço no organismo humano, compelindo-lhe as forças e conduzindo-o à desencarnação. Apesar da importância de serem preservados a juventude interior, o entusiasmo pela vida, as ocasiões de prosseguir servindo e iluminando-se, isto não descarta o fenômeno da velhice. Cada minuto que passa adiciona consumo à máquina orgânica, impondo-te sisudeza, sisudeza, maturidade, consciência responsável. A velhice é quadra abençoada da existência planetária, que nem todos têm a oportunidade de alcançar. Repositório de experiências é campo de sabedoria a serviço da vida. Respirando e agindo, estás envelhecendo. Pensa nisso. Opa! Vive de tal modo, programando a tua terceira idade jovialmente, a fim de não ser escolhido pela amargura e pelo dissabor, quando as forças se te apresentarem diminuídas, portanto, em decadência. O pior da velhice é a forma refratária com que muitos a consideram, ingratamente. É interessante porque quando a gente pensa, no aspecto associado à velhice, eu tenho uma memória da minha infância em que eu percebo, por exemplo, as minhas tias hoje já em idade mais avançada do que quando a minha avó, quando ela desencarnou, quando ela faleceu. E hoje eu percebo minhas tias assim joviais, alegres, e a lembrança que eu trago, por exemplo, da minha avó, era sempre minha avó já com aquele aspecto bem velhinho, sabe? Porque culturalmente as coisas mudaram muito. A gente percebe que hoje as pessoas passaram a viver mais tempo e viver mais tempo com mais qualidade. Mas isso também traz alguns aspectos, nesse processo, porque o envelhecer requer também aceitação. Então, muitas pessoas se ressentem porque possuem, uma mente jovial, sentem-se, ainda, com bastante motivação para várias coisas da vida, é como se o seu psiquismo tivesse ali naquela coisa, mas a sua maquinaria física já não responde na mesma proporção. Com o passar dos anos, vão aparecendo situações que são decorrentes desse desgaste do corpo físico. E aí é muito importante que haja um equilíbrio aí no sentido de se trabalhar, de forma desde a mais, tenra idade, à medida que você passa a ter consciência, de si próprio ali na adolescência, já na juventude, a tomar certos cuidados na alimentação, na sua postura diante da vida, não cometendo excessos, porque o seu futuro vai ser um resultante, de escolhas que você toma,
ao longo da sua existência. Então, uma vida que é toda pautada em excessos de todos os tipos vai culminar certamente numa velhice, num envelhecimento muito mais complexo, com muito mais questões de saúde, né, em termos do próprio corpo físico. E a verdade é que a gente não tem muito controle sobre isso, né? Existem certas situações às quais nós temos controle e outras às quais nós não temos. E é importante que a gente tenha clareza que a gente não tem que ficar preocupado com o amanhã, porque, como diz o ditado popular, o amanhã a Deus pertence. A gente tem que fazer o hoje. E o hoje, né? Como é que a gente pode fazer esse hoje? Esse hoje a gente pode fazer vivendo da melhor forma que for possível. Então a gente vê pessoas tendo dificuldades imensas em se imaginar, né, nesse processo de envelhecimento. E aí a gente percebe na nossa cultura, por exemplo, aqui no Brasil, pessoas que, né, investem muito e ficam ali muito presas na questão da parte estética, né? Então vão colocar botox, assim, várias, né, coisas que existem hoje para que possa maquiar um pouco o envelhecimento da pele. E aí pessoas que ficam até mesmo artificiais, a gente olha, a gente fala, poxa, isso não está natural, né? Mas a pessoa fica bem, porque a pele está esticada, porque está ali disfarçando, muitas vezes aquelas marcas que são marcas da idade. E quando a gente fala isso, né, nada contra a indústria da estética, nada contra as pessoas que fazem isso, pelo contrário, né? Chega uma idade que a gente vai usando um creminho, a gente vai se cuidando. Esse autocuidado, ele é importante. Agora, a gente tem que ter cuidado para quando esse autocuidado deixa de ser um cuidado ao corpo para ser realmente ali um excesso, aquela coisa de a gente ter criado um bloqueio de não conseguir se imaginar com a idade que a gente realmente tem e passando pelas experiências que são necessárias naquela faixa etária, né? Naquela vivência, respeitando os próprios limites do nosso corpo. O envelhecer saudável, ele implica em hábitos de vida saudáveis ao longo da existência. Então, a prática de atividades físicas, somada a essa alimentação saudável que nós já mencionamos anteriormente, auxiliem muito nisso. A prática, né, de posicionamentos, determinadas posturas diante da vida, né, como práticas de meditação, né, um respirar equilibrado, né, esse trabalho de autoconhecimento, tudo isso auxilia, porque faz com que a pessoa envelheça, se torne uma pessoa idosa, mas sem se tornar um velho. E aí a gente vai falar assim, mas qual que é a diferença disso? E eu gosto muito de citar, né, as colocações do Mário Sérgio Cortella, e ele tem um texto em que ele fala assim, que idoso, né, ser idoso é ser diferente de ser velho. Porque ele diz assim, que o idoso é a pessoa que tem mais idade, né? O velho é aquela pessoa que acha que já sabe. Então, a gente tem, por exemplo, velhos em idades baixas, velhos de 15 anos, de 20 anos, né? Pessoas que já têm certeza das coisas, aquela verdade absoluta que a gente falou ontem que não existe. Tem gente que com 15 anos já acha que sabe tudo. Porque a pessoa que ela é velha, ela é arrogante. A pessoa que é idosa, ela é uma pessoa que ela vai ter 60, 70, 80 anos, né? Mas ela sabe ali que a vida é um processo, é um eterno aprender, né? E ela vai acompanhando ali os processos todos da vida, né? Se adaptando às mudanças que o corpo vai trazendo para ela. O velho não. O velho não aceita essas mudanças. Ele fica preso, né? Então, a gente sabe que a pessoa que é idosa, ela tem vitalidade, principalmente quando ela se preparou para essa velhice, ela é capaz, por exemplo, de se antecipar ali, de prever coisas que podem acontecer. A pessoa que é idosa, ela vai tendo aquela sabedoria que é peculiar da própria idade, da pessoa que já passou por várias experiências da vida, né? E ela consegue, né, ser proativa diante das situações adversas. Então, a gente costuma dizer o seguinte, que o mais importante é que a gente possa passar por esse ciclo, que é um ciclo da existência, de uma forma positiva, sendo proativo e não sendo reativo, porque ser reativo é ser velho, não é ser idoso, né? Então, Guimarães Rosa tinha uma frase que ele dizia assim, ó, a satisfação paralisa, amortece,
faz com que a gente se acomode, né? Então ele diz assim: o animal satisfeito dorme, né? Como o Cortella complementa ao falar sobre essa fase do Guimarães Rosa. Então, a verdade é que a pessoa que é idosa, ela vai entendendo, né, aquelas suas limitações físicas e ela vai buscando mecanismos, né, de trabalhar, mas não de uma forma superficial, só na parte estética, só naquilo que vai ser de aparência para o mundo, mas daquilo que é ganho, que é conquista para si próprio. E aí é onde a gente encontra várias pessoas que estão envelhecendo, fazendo parte de grupos de terceira idade, onde fazem ginástica em coletividade, participando de grupos de estudo, grupos de viagem, as pessoas se conectando, as pessoas buscando um aprendizado, não se permitindo se tornarem, né, pessoas com idade avançada e velhas, mas sendo, sim, idosos, no entendimento de que a vida é um processo dinâmico e o envelhecer faz parte disso. Não adianta a gente lutar contra, porque o nosso corpo físico, sim, ele é finito. Então vai ter esse processo, mas que a gente saiba aproveitar cada fase da nossa vida da melhor forma possível. Não adianta, né? A gente só tem duas escolhas, duas escolhas. Uma é a gente ficar lá lamentando assim: ah, eu envelheci, tudo em mim dói, porque hoje tudo é difícil, acabou para mim, eu não tenho escolha, né? A vida não tem mais sentido. Ou eu tenho uma outra escolha, que é a cada dia falar: ah, tá doendo aqui? Não, mas tem uma outra coisa que funciona bem ainda. Vamos aproveitar essa outra coisa que tá boa e vamos caminhar, vamos sorrir das adversidades. Quando a gente fala isso, a pessoa diz assim: isso é hipocrisia, isso é impossível. Mas a gente vê muita gente que consegue fazer isso, né? Muita gente que está conseguindo envelhecer e envelhecer bem nesse sentido, fazendo o seu melhor. Muita gente que durante anos, por exemplo, ficou muito presa, né, ao seu trabalho, ficou muito presa a determinadas posições. Quando encontra, né, quando se encontra diante dessa etapa do envelhecimento, né, por exemplo, da aposentadoria. A aposentadoria é um momento muito complexo para muitas pessoas, porque a pessoa que é muito produtiva, que coloca muitas vezes ali no seu trabalho, né, aquela toda a sua força, toda a sua energia, canaliza, né, tudo que de melhor tem. Naquele momento em que precisa se desligar, precisa buscar outros sentidos na vida, precisa buscar outras motivações, outros propósitos, porque muitas vezes são pessoas que nunca pararam para pensar em si mesmas, colocaram como propósito e como missão de vida aquilo que elas executavam, esquecendo-se, né, que o seu trabalho não são elas mesmas. E isso é um cuidado que a gente deve ter, né? Porque muitas vezes a gente canaliza tanto naquilo e a gente não para pensar em quem nós somos em verdade. E aí, naquele momento em que tem que desligar, elas não conseguem se sentir plenas, elas não conseguem se sentir bem. E isso a gente percebe muito quando a gente conversa, principalmente com homens, né? Nessa fase, né, posterior à aposentadoria, a gente percebe que as mulheres, de um modo geral, né, não são todas, e há exceções, mas as mulheres ainda conseguem se readaptar melhor, né, vão construindo novas rotinas domésticas, trabalhando, mas os homens muitas vezes têm muita dificuldade de enfrentarem, porque eles têm esse enfrentamento, essa dificuldade de se olharem, de se perceberem, de fazerem essa autoanálise. Então, a verdade é que todos nós sabemos, né, que a única certeza que há na vida é que nós vamos morrer um dia. Em tempos de pandemia, a gente não sabe se a gente vai chegar a envelhecer nesse corpo físico. Envelhecer hoje tem que ser visto não como um problema, mas como uma dádiva. Que bom que a gente conseguiu chegar a essa fase adulta e passando por tantas experiências e tendo tantas oportunidades de aprendizado. E é muito melhor quando a gente consegue chegar nessa fase adulta com qualidade emocional e física, porque o desgaste físico vai existir, mas existem maneiras de fazer com que esse desgaste, né, ele seja um pouco mais assim equilibrado, amenizado, suave. Como? Indo regularmente ao médico, cuidando da saúde, fazendo alimentação saudável, como a gente falou, praticando uma atividade física.
utilizando rotinas de vida que sejam saudáveis, trazendo boas energias, bons pensamentos, boas vibrações, buscando se equilibrar. Esse é o segredo do envelhecimento saudável. Agora, se acontecer né, durante o percurso, né, não for, né, da nossa destinação que nós possamos envelhecer, aí faz parte da trajetória da vida. Mas a gente não tem que viver pensando só no envelhecer, a gente pensa no hoje. Então a gente faz no hoje aquilo que é melhor e que vai trazer bem-estar para o hoje. Então, se eu me alimento bem, eu vou ter saúde hoje. Se eu vibro no bem, eu vou ter saúde mental no hoje. Se eu pratico atividade física, eu vou ter mais energia no hoje. Então, o hoje é a nossa realidade. É no hoje que nós precisamos trabalhar por nós mesmos, pela nossa sociedade e pelo nosso amanhã também. Então, meus irmãos, né, que a gente possa pensar nisso, né, que a gente possa ter serenidade. Aqueles que já se encontram nessa fase de maturidade, que possamos ser idosos, mas não velhos. Que sejamos sempre aqueles eternos aprendizes da vida, buscando aprender com todas as pessoas que passarem pelo nosso caminho, por todas as situações, que possamos acompanhar as mudanças do mundo, não reclamando e ficando aquela pessoa, né, velha, que fica assim, mas na minha época não era assim, porque isso é tudo, e aquela pessoa ranzinza que tudo reclama, que se diz o sabedor de tudo. Que sejamos idosos, idosos na idade, idosos no corpo físico, mas sempre com a mente jovem e aberta, porque, na verdade, né, a nossa realidade ela está para além do nosso corpo físico, porque esse aqui vai ter um dia que ele vai ficar, mas nós vamos continuar a nossa jornada. E a nossa jornada ainda tem um caminho muito amplo, de muito aprendizado, de muitas conquistas, de muitos valores. E que bom se a gente conseguir trazer essa consciência e fazer tudo, né, com essa tranquilidade interior, sabendo, né, de que a vida continua. E isso nos dá segurança para que a gente possa, né, caminhar com equilíbrio. Muita paz para todo mundo, uma boa semana. Espero encontrá-los aqui amanhã para que a gente possa continuar o nosso estudo. Nós vamos essa semana, nessa reta final, ter uma surpresa para vocês, então a gente vai terminar o capítulo 50 na quinta-feira, mas na sexta-feira nós vamos ter uma convidada especial para a gente fazer um encerramento bem legal. Então já reservem na agenda de vocês para sexta-feira, 7 horas da manhã, todo mundo tentar estar aqui junto. Eu sei que é difícil, tem gente que trabalha, que só consegue assistir os vídeos depois, mas vamos tentar fazer esse combinado. Quem puder estar aqui na sexta-feira para o encerramento, para a gente poder tentar reunir o maior número de pessoas, 7 horas da manhã no YouTube, para a gente poder vibrar junto, conversar junto e refletir juntos, tá bom? Muita paz para todo mundo, um bom dia, uma boa semana, ó, um beijo grandão no coração de todo mundo. E vamos nos falando aí, aprendendo e vibrando por esse mundo, por nós e por todos aqueles que fazem parte da nossa trajetória. Muita paz.